Boa tarde, Instagram! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de segunda e hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre as premissas que norteiam a aplicação do processo de orientação de carreira. E o recorte que eu vou trazer aqui para que você entenda essas premissas é o recorte do método Group, que é o método que eu criei e ensino outras orientadoras a aplicarem. Então a gente hoje vai conversar sobre essas premissas, aquilo que norteia o trabalho do orientador de carreira, se ele utilizar o MGP para fazer isso, tá bom? Então vão chegando, eu já quero fazer um convite para todo mundo que está chegando aqui ao vivo. Tem um balãozinho com uma interrogação. Aqui, para mim, aparece do lado direito. Veja se aparece aí para vocês também. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ao longo da live, registra aqui. Fica mais fácil da gente depois administrando e respondendo do que fazendo isso através dos comentários. E se você conhece alguém que tem interesse em trabalhar como orientador ou orientadora de carreira, clica aqui no aviãozinho que vai aparecer do lado direito e já manda essa live para outras pessoas, porque entender essas premissas é fundamental para que você tenha confiança para realizar o seu trabalho. E eu quero já fazer então uma comparação para a gente ir aquecendo antes de entrar nas premissas. Vamos pensar aqui no processo de cozinhar. Quando a gente está começando a cozinhar ou a gente vai fazer algo pela primeira vez na cozinha, o que a gente faz? A gente geralmente pega uma receita. Vou pegar aqui o caderno como exemplo, né? A gente pega essa receita. Essa receita, ela está organizada em basicamente duas etapas, né? Uma é a lista de ingredientes e a outra é o modo de preparo. O que acontece com o processo de orientação de carreira? Os ingredientes, se a gente tivesse que comparar, eles são comparados às técnicas de orientação profissional e de carreira. Então você tem uma infinidade de técnicas qualitativas e quantitativas que você pode lançar mão e aplicar ao longo do processo. Adianta você ter uma série de técnicas sem você ter o modo de preparo? Não adianta. Se na sua receita você tiver só os ingredientes e vier faltando a parte do modo de preparo, você não consegue fazer a receita. Assim é o processo de orientação de carreira. Se você tiver só as técnicas e não partir de algumas premissas para nortear a aplicação dessas técnicas, você vai se sentir perdida ao longo do processo. E o que eu tô trazendo aqui para vocês parece simples, mas não é. Eu já recebi profissionais, orientadoras de carreira que estão atuando para fazer supervisão, que não são as minhas alunas, não foram minhas alunas, fizeram formação em outros lugares e vêm para supervisão com a seguinte queixa: Fabi, empaquei. Eu já estou na terceira sessão com o cliente e eu não sei o que eu faço daqui por diante. Isso é falta de premissa. Outra queixa: Fabi, o cliente tá me perguntando se sou eu que vou escolher ou se é ele que vai escolher. Eu não sei exatamente qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade do cliente. Essa dúvida é consequência de uma falta de premissa. Outro exemplo: Fabi, o cliente agora empacou na pesquisa de mercado e ele quer que eu faça a pesquisa de mercado para ele. Sou eu que tenho que fazer? Não é. Mas se você não tem essa certeza, se você tem essa dúvida, é porque também está faltando premissa. Deu para entender? Então a gente hoje vai abordar aqui nessa aula as premissas que embasam a atuação de qualquer orientador que use o método Group. Vocês vão ver que de vez em quando eu vou olhar aqui para a esquerda, porque o meu computador está aqui com todas as anotações para não esquecer de falar absolutamente nada para vocês. Fechado? Quem for aluna do método Group, vai mandando do coração para eu saber que está aqui presente. E quem não for, quem chegou depois, eu combinei de ir registrando as dúvidas aqui na caixinha que vai aparecer do seu lado direito com uma interrogação. Fechado? Então vamos aqui à primeira premissa do processo de orientação de carreira de quem usa o método Group. Ele tem data para começar e data para terminar e 4 fases específicas pelas quais o cliente precisa passar. Não tem
essa coisa de, o processo é entre 8 e 12 sessões. Já cansei de ver orientadores falando que o processo deles funciona assim. Eu não tenho número de sessões certas, pode ser 8, 9, 10, 11, 12, e se precisar de mais eu faço também. Não, método Growth, você vai aplicar o processo em 10 sessões e vai passar obrigatoriamente por 4 fases específicas: a dimensão interna, externa, decisão e desdobramento dessa decisão num planejamento de carreira. Tão simples quanto isso. Por quê? Se eu sei exatamente nas fases pelas quais eu vou passar, e se eu sei o objetivo de cada uma das fases e o que eu preciso aplicar sessão por sessão, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou fazer ao longo do processo, e eu não tenho medo nem insegurança para explicar para o cliente como o meu processo funciona. Faz sentido? Quem está aí ao vivo vai me respondendo aqui nos comentários ou vai mandando coração para eu saber se está fazendo sentido para vocês. Uma dor muito grande de alunas que eu recebo de outros cursos aqui no Método Growth é a seguinte: Fabi, eu já até fiz cursos em outros lugares, mas eu me sinto muito insegura para atender, porque eu ganhei um monte de técnicas e eu não sei exatamente o que eu preciso fazer sessão por sessão. Então eu tenho um trabalho enorme de, a cada sessão, quando eu finalizo aquela com o cliente, eu tenho que pensar o que eu vou fazer na próxima. Por quê? Agora eu quero saber aqui na live, quem estiver ao vivo, manda aqui pra mim: Fabi, eu já atuo como orientadora de carreira ou não? Ainda não atua, para eu saber conhecer melhor o público que está aqui acompanhando ao vivo. Por que é importante a gente ter esse processo, esse método? Primeiro, você economiza muita energia pensando no que você vai fazer entre uma sessão e outra. Energia, tempo, e garante uma qualidade muito melhor da sua entrega para o cliente. Além de te dar muito mais segurança para fazer o atendimento e para conversar com potenciais clientes sobre como funciona o seu trabalho. Então, essa é a primeira premissa. Fabi, eu quero saber como é que funciona cada uma dessas etapas do Método Growth. Que técnicas você aplica? Quais são os objetivos de cada uma das sessões? Se você quer saber isso, dia 4, a próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma reunião só com pessoas que querem conhecer o Método Growth no detalhe. E você não vai precisar pagar nada por isso. Então, vai lá na minha bio, quando terminar aqui a live, tem um link. Você vai clicar naquele link e vai fazer a sua inscrição para participar da reunião. E aí você vai conhecer no detalhe como aplicar o Método Growth, o que eu ensino vocês a fazerem sessão por sessão em 5 diferentes serviços de orientação de carreira: transição de carreira, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de líderes, planejamento de carreira e orientação para aposentadoria, tá bom? Então a primeira premissa já é a gente ter essa estrutura de 4 sessões com data para começar e data para terminar. Segunda premissa: autorresponsabilidade. Uma das bases teóricas do Método Growth é a Gestalt terapia, e a autorresponsabilidade vem também de dessa premissa da Gestalt, de que ninguém sabe melhor da vida do cliente do que ele mesmo. Eu, como orientadora, não tenho que dizer o que esse cliente precisa fazer da carreira dele. Quem escolhe é ele. E mesmo que eu entenda que há um caminho melhor de carreira para aquele cliente, a decisão final é dele, não é sua. No início da live eu falei que algumas vezes eu recebi dúvidas de orientadoras assim: o cliente não quer fazer a pesquisa de mercado, ou ele não está conseguindo fazer a pesquisa. Eu posso fazer a pesquisa por ele? Olha que importante a gente saber que a autorresponsabilidade é uma premissa, e que a partir dessa premissa é o cliente que tem que fazer a pesquisa. Você, como orientadora, precisa instrumentalizar o cliente para que ele consiga fazer essa pesquisa de mercado, mas não é você que tem que fazer nesse exemplo que eu dei. E aí eu já vou fazer o gancho então para uma terceira premissa do processo, que é papel do orientador, ter clareza do papel do orientador.
O orientador de carreira, ele é o profissional que vai andar lado a lado do cliente, indicando para o cliente o caminho que ele precisa fazer para escolher com segurança o seu próximo passo de carreira e planejar o que ele precisa fazer para alcançar esse objetivo, essa decisão que ele tomou ao longo do processo. Só que o papel do orientador não é fazer as coisas pelo cliente, é indicar o caminho. E quando a gente sabe disso, a gente tira um peso assim, ó, das nossas costas. Porque aí você já sabe que não é o orientador que vai fazer a escolha no final e não é você que tem que realizar as atividades pelo cliente. Você tem que ensinar o cliente a fazer, ok? E agora a gente vai para uma outra premissa. Agora eu já perdi a conta, já falei 1, 2, 3, essa é a quarta premissa, que é a prontidão do cliente para passar pelo processo de orientação de carreira. O processo de OC exige que o cliente esteja apto fisicamente e emocionalmente a passar pelo processo. Se o cliente estiver com limitações físicas, limitações emocionais, ele não vai conseguir fazer uma boa escolha de carreira. Não vai. Exemplo, um cliente que está muito depressivo, ele está passando por uma crise de depressão severa naquele momento que ele procurou você para o processo. Ele não tem prontidão para passar pelo processo de orientação de carreira. Por quê? Para o cliente conseguir fazer uma excelente escolha profissional, ele precisa estar consciente das suas potencialidades, daquilo que ele faz de bem no trabalho. E, gente, eu me enrolei agora para falar essa frase. Vocês entenderam? Aquilo que ele faz melhor no trabalho, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta. Se ele está passando por um processo grave de depressão, o que isso pode impactar no processo? Ele pode estar enxergando tudo, absolutamente tudo, de uma forma negativa. Ele não vai saber listar para você aquilo que ele faz de melhor, as competências de força. Ele não vai conseguir enxergar o que ele tem de interesse, porque naquele momento provavelmente ele não está interessado em absolutamente nada. Deu para entender? E por isso, lá dentro do método Growth, existe um protocolo de diagnóstico que norteia a verificação do orientador para a prontidão do cliente. Para já na primeira sessão, vocês conseguir visualizar isso de forma clara, dar esse retorno para o cliente e aconselhá-lo a seguir no processo com você ou não. A primeiro, buscar ajuda para a questão que está sendo ali demonstrada, para depois ele estar pronto para passar pelo processo de orientação de carreira. Então a gente agora vai para a quinta e última premissa, que é a escolha. A escolha do cliente é consequência de um processo de orientação de carreira, de um percurso pelo qual você conduziu o cliente para que ele tome a melhor decisão que ele pode tomar neste momento, com a maturidade que ele tem, com o conhecimento que ele tem. Por isso que eu costumo dizer que o processo de orientação de carreira é uma fotografia. Se a gente for tirar essa fotografia daqui a 1 ano, daqui 2 anos, a pessoa não tá diferente muitas vezes, né? O cabelo tá diferente, o estilo de roupa às vezes mudou. Exatamente assim acontece com o processo de carreira. A gente vai agora entregar para o cliente um guia que vai nortear os próximos passos de carreira a partir de uma decisão que ele tomou com a fotografia de hoje. Daqui a 1 ano, essa decisão vai se manter? Não sei. Você não tem como garantir isso para o cliente. Eu vou ficar sem mudar quanto tempo essa decisão que eu estou tomando aqui no processo? Não sei. Essa decisão será para sempre? Com certeza não. Porque ao longo da carreira, ao longo da vida, esse cliente terá outras experiências, a vida dele vai se transformar e ele vai acabar priorizando coisas que ele não priorizava antes, valorizando coisas que ele não valorizava antes. Não é assim que acontece com a gente? Vou dar o meu exemplo, maternidade. Depois que a Laurinha nasceu, eu comecei a priorizar muitas coisas que eu não priorizava antes. E é claro que isso vai impactar nas minhas decisões de carreira. Então a gente precisa ter essa clareza do recorte.
que é a última premissa que eu tô passando aqui para vocês. A gente precisa entender que o processo de orientação de carreira é uma fotografia, um recorte do que está acontecendo na vida do indivíduo agora. E é isso que a gente vai começar a capturar. Fechado? Quando a gente tem clareza dessas premissas, aí sim a gente tem os dois elementos que eu citei no início da live para conseguir fazer excelentes atendimentos. Os ingredientes, que são as técnicas, e as premissas, que são o modo de preparo. É o jeito que a gente vai aplicar essas técnicas, é o nosso como. É como eu vou aplicar o processo de orientação de carreira, garantindo para o cliente a transformação que ele veio buscar no final. Essa transformação pode ser uma transformação de escolher o próximo passo de carreira porque ele quer se desenvolver profissionalmente, escolher o próximo passo de carreira porque ele se sente perdido, ele não gosta do trabalho atual, mas também não sabe o que quer no lugar e precisa de ajuda para escolher. Essa transformação pode ser planejar o atingimento do objetivo de carreira que ele já sabe qual é, se desenvolver como líder ou escolher uma nova carreira para assumir depois que se aposentar, que é o processo de orientação para aposentadoria. Fechado, gente? Então, eu agora queria aqui perguntar, fazer um jogo com vocês, um jogo para a gente testar se vocês realmente conseguiram perceber como é que essas premissas são importantes para o processo de orientação de carreira e para a qualidade do serviço que você presta. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas e eu vou pedir para vocês só colocarem nos comentários a resposta. A resposta é sim ou não. Ó, os resultados dos testes, sabe os instrumentos quantitativos, os famosos testes? Seguindo essas premissas que eu dei aqui, eles são um fim em si mesmo? Sim ou não? Me contem. Seguindo essas premissas do método Group, quando a gente aplica um teste no cliente, dá lá um resultado de uma área específica ou de um modelo motivacional específico, ele é fim em si mesmo? Eu só pego os resultados do teste e guardo, não preciso mostrar isso para o cliente, etc., dividir isso com ele, ou não? Ele não tem um fim em si mesmo, eu preciso ainda trabalhar esses resultados com o cliente. O que vocês acham? É sim ou não, pessoal? Sim é um fim em si mesmo, não é um fim em si mesmo. Eu vou esperar. Ah, a Lorena colocou aqui, boa tarde, querida. A Lorena é minha aluna e minha mentorada. Que bom que você conseguiu vir, Lô. Seguindo as premissas que a gente conversou aqui, não. O teste não tem fim em si mesmo. Seguindo as premissas do método Group, todas as vezes que você aplica um instrumento quantitativo, aquele que o cliente marca uma série de opções e depois você apura os resultados, você precisa compartilhar esses resultados com o cliente e checar o que faz sentido para ele daquele resultado, o que não faz. Porque os testes, como é que a gente apura os resultados? Eles já dão textos prontos, né? Uma série de descrições ali a respeito da personalidade, do padrão motivacional do cliente. Nem sempre aquilo é 100% adequado à realidade do cliente. Nem sempre é fidedigno. Então, se a gente parte do pressuposto que o cliente é responsável, sabe o pressuposto da autorresponsabilidade? Ele é responsável pelas suas escolhas, não basta eu aplicar o teste, colocar o resultado aqui guardado numa pastinha e depois incluir esse resultado num relatório final. Deixa eu ver o que a Amanda colocou. O curso que fiz nem usa testes. Pois é, Amanda, tem alguns cursos que eles ensinam exclusivamente técnicas qualitativas. No método Group eu ensino qualitativas e quantitativas. Eu não vejo problema nenhum em você aplicar técnicas quantitativas. Para mim o problema tá em duas coisas. Você fazer o processo do início ao fim só aplicando técnica quantitativa, chega uma hora que para o cliente fica muito cansativo e não é tão rico quanto algumas técnicas que eu ensino lá no MGP, que você constrói na hora a conclusão com o cliente durante a sessão. Esse é um problema. E o segundo problema é você usar o resultado do teste como fim em si mesmo.
Antigamente, quando a gente vai analisar a história da orientação profissional de carreira, a gente passou por um paradigma psicométrico, em que o orientador aplicava uma bateria de testes e no final do processo ele dizia, a partir da análise dos testes, qual era o melhor caminho de carreira para o orientando. Pessoal, eu não sei em que ano vocês fizeram vestibular, tá? Mas quando eu fiz vestibular, em 1999, acho que foi isso, de 99 para 2000, quando eu fiz vestibular, ainda era assim. A minha escola oferecia o serviço, eu não cheguei a passar pelo serviço, mas a minha escola oferecia e era assim. Era uma bateria de testes e no final o orientador dizia lá pro jovem, pros responsáveis, qual era a melhor carreira para esse jovem. Isso não existe mais. Isso significa que o processo, que a aplicação de teste é ruim? Não, de forma alguma. O teste aplicado no momento certo, usando a metodologia certa de devolutiva, ajuda muito o cliente a ter clareza de alguns pontos do seu perfil profissional e valida outros itens que foram sendo construídos ao longo do processo com técnicas qualitativas, tá? Mas é sobre isso. Se a gente sabe que o cliente é responsável, na hora de eu fazer a devolutiva do teste, eu preciso construir esse modelo de devolutiva, mostrando para o cliente o resultado, checando o que faz sentido para ele e o que não faz, tá? Segunda coisa que eu quero aqui perguntar para vocês. Esse daqui eu já até respondi agora, na primeira pergunta, que é quem escolhe o próximo passo de carreira? O orientador ou o cliente? Seguindo as premissas que eu compartilhei com vocês hoje, o cliente nunca é o orientador. Porque o orientador, ele parte do pressuposto que ele está ali caminhando lado a lado do cliente, instrumentalizando para que ele tome suas próprias decisões. Então, vamos pensar que o seguinte, para o sucesso do processo do orientador, para a gente ter sucesso no processo de orientação de carreira, hoje eu tô brava, tô enrolando tudo, hein, para falar, mas vamos lá. Para a gente ter sucesso no processo de orientação de carreira, cabe ao orientador de carreira dar 50% e ao cliente 50%. O 100% do processo é 50% de responsabilidade de cada um. Isso significa que mesmo que o orientador dê 100%, se o cliente também não der 100%, a gente tem só o quê? Metade do processo garantido, do sucesso do processo garantido. É sobre isso, que cabe a um instrumentalizar e indicar o caminho, que é o papel do orientador, e cabe ao orientando fazer o caminho que está sendo recomendado pelo orientador de carreira. Fechado, gente? Vi aqui que o Thiago deu boa tarde, Thiago. Vi que a Adriana, queridíssima, entrou. Tudo bem, Adri? Como é que você está? Eu quero agora deixar aberto para que vocês façam perguntas sobre as premissas do processo de orientação de carreira. Se você aprendeu premissas diferentes no seu curso de formação, comenta aqui que eu quero saber. Fabi, eu aprendi uma premissa diferente para aplicação e devolutiva de testes, para a condição dos atendimentos, sobre responsabilidade da escolha profissional. Vai colocando aqui nos comentários enquanto eu vou fazendo um convite para você que está aqui me assistindo ao vivo ou gravado. Na próxima quinta-feira, dia 4 de abril, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma reunião fechada só com os profissionais que querem conhecer a fundo o método Growth gratuitamente. Eu sei que tem muitas pessoas que até se interessam pela capacitação profissional e orientação de carreira que eu ofereço, mas elas ficam assim, não entendo direito o que é o método Growth, não consigo entender exatamente qual é a diferença desse método para o método que eu aprendi em outros cursos, então eu não sei se vale a pena eu entrar. Eu vou abrir o método Growth detalhe por detalhe, o que fazer, sessão por sessão, pela primeira vez para quem não é aluno, nessa reunião fechada que eu vou fazer na próxima quinta-feira às 8 horas da noite. Então, se você está em dúvida se o método Growth é para você ou não é, se ele vai complementar a sua atuação como orientadora de carreira, se você já atua, ou se vale a pena você investir na capacitação profissional para começar a atuar como orientadora de carreira, vem para a reunião que vai acontecer na próxima quinta, às 8 horas.
Como é que você faz para receber o link da reunião? Você precisa deixar comigo seus dados de contato, seu telefone e seu e-mail. Então, vai lá no link que está na minha bio, faz a sua inscrição para que você consiga receber esses dados, tá? E que eu consiga entregar para você o link da reunião certinho e a gente se encontrar lá na quinta-feira às 8 horas da noite, tá bom? A Adriana escreveu maravilhosa. Imagina, Adri, imagina. Eu tive muita sorte de encontrar algumas pessoas na faculdade de psicologia, você foi uma delas. Sou muito, muito grata. Meus queridos, então eu vi que vocês aqui não colocaram dúvidas. Eu vou deixar aqui os comentários da live à disposição para que vocês tirem dúvidas alguma. Quem assistir no gravado quiser deixar aqui um comentário, tira. Ou se não, me manda um direct e a gente vai se falando por lá. Façam a inscrição pra gente fazer essa reunião juntos na quinta-feira e eu espero vocês lá, tá bom? Um beijo grande, uma semana abençoada para todas vocês.